Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal QB, da prática para a teoria. Eu sou o Gabriel Borges e eu vou trabalhar com vocês aspectos processuais penais de um caso que foi selecionado, que ocorreu e que pode ser cobrado em concurso público. Meu nome é Ana Flávia, vou trabalhar com vocês os aspectos penais desse caso concreto, tanto da parte geral quanto da parte especial. E qual então que vai ser o caso que a gente vai analisar hoje? Vamos lá? Um ajudante de 47 anos foi preso nesta quarta-feira, suspeito de furtar energia elétrica de uma escola da rede municipal de Mogi das Cruzes. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi descoberto por uma caseira da instituição de ensino. A ocorrência foi na Escola Municipal Professor Sérgio Hugo Pinheiro, localizado no Jardim 9 de Julho. Os agentes da Guarda Municipal foram chamados para atender a denúncia de um vizinho que estaria furtando energia da unidade. A distribuidora de energia do município informou que está realizando verificações relacionadas ao caso em questão. No local, os guardas confirmaram a situação. Ao ser questionado, o ajudante teria admitido a prática e confirmado que estava se beneficiando de um gato, como são chamadas as conexões clandestinas, feito em um poste da escola. O homem foi preso em flagrante e levado à Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil estabeleceu fiança de R$ 1.100, porém o valor não foi pago e o suspeito precisou ser levado à cadeia. Segundo o boletim, um cabo de energia elétrica foi apreendido e a perícia foi acionada. A Secretaria de Educação do município informou que ainda não sabe o prejuízo econômico causado pela ligação irregular. Entretanto, será instaurado processo administrativo para apuração de eventuais responsabilidades. Então quer dizer, né, que o gato de luz, o gato de energia elétrica é um crime, é isso? Sim. Bom, primeiramente, eu quero trabalhar com vocês se energia pode ser objeto material de crimes patrimoniais. Energia é coisa? E agora? Energia é coisa. Bom, o artigo 155, lá no parágrafo 3, fala que equipara-se a coisa móvel à energia que tenha valor econômico, a energia elétrica ou qualquer outra similar que tenha algum valor, econômico. Bom, então energia elétrica é coisa para fins, de direito penal, para fins de conformar o objeto material dos crimes patrimoniais. Bom, então essa é a primeira celeuma que a gente precisava resolver, relativa a esse caso. Segundo, é furto ou é estelionato? Bom, essa é uma diferença que costuma vir em prova de concurso, tá? Então a gente tem que estar atento para a diferenciação, de qual situação, envolvendo ali o desvio dessa energia elétrica, se a situação é conformada de um crime de furto ou se ela é conformada no crime de estelionato. Então, qual que é a diferença? Tá? Para que seja tipificado, a situação seja configurada como um furto, segundo a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, um furto mediante fraude, é necessário que o agente subtraia essa energia lá mediante um gato, uma ligação clandestina na rede elétrica, tá? Por sua vez, caso o agente ele altere o medidor de energia para na hora da realização da leitura, o funcionário da distribuidora realizar uma leitura a menos da energia consumida, seria um caso de estelionato. Então, qual que é a diferença, tá, de um furto mediante fraude de um estelionato envolvendo, o desvio ali da energia? No furto, a concessionária, a distribuidora de energia elétrica, em nada participa, da inversão ali, da posse, da alteração, do desvio do custo natural daquela energia. Já no estelionato, a distribuidora, em nome ali do seu agente que faz a leitura, ele é ludibriado para cobrar a menos e entregar um valor, entregar a mais energia e cobrar a menos, tá? Então a diferença de um furto e de um furto mediante fraude para um estelionato é que no estelionato o agente engana alguém, tá? No furto mediante fraude, ele se vale dessa fraude, desse meio para ludibriar a vítima, que no caso é a distribuidora de energia,
para subtrair e alterar aquela, né, inversão da posse daquela coisa, que no caso aqui é a energia elétrica. Bom, tá. Qual que é o momento consumativo do delito de furto? Tá? Em regra, o delito de furto é um delito de consumação, né, um delito instantâneo. É um crime, né, classificado pela doutrina como um crime instantâneo. O que significa isso? Que tem a sua consumação marcada no tempo. E que tempo é esse? A inversão da posse, tá? Ainda que essa posse não seja pacífica, né, mansa e pacífica. Bom, então, de acordo com a teoria da Amócio, há a consumação do delito com a inversão da posse, tá? Esta é a regra para o momento consumativo do delito de furto, tá? E qual que é a exceção? O furto de energia, tá? É um delito eventualmente permanente. Por quê? Porque, em regra, é um delito instantâneo. Mas, em caso de furto de energia, essa consumação vai se protrair no tempo, tá? Em razão da vontade do agente, que segue, né, desviando a energia, né, do seu curso real, tá? Então, em caso de furto de energia, a doutrina, né, classifica esse delito como um delito eventualmente permanente, tá? Bom, ou seja, essa consumação vai se protrair no tempo. Bom, outro ponto que a gente precisa analisar, né, nesse furto de energia é se subir o poste para alcançar os fios, né, e fazer a ligação clandestina vai ensejar também na qualificadora da escalada, né, por subir no poste e conectar ali naqueles fios de energia. Bom, o que é a qualificadora da escalada? A escalada é um meio anormal de acesso ao bem, né, de acesso à coisa alheia que será subtraída. Então, é escalado tanto subir quanto descer, tá? Um exemplo que é bem corriqueiro, né, nos manuais é o furto cometido no Banco Central, que os agentes furtaram mediante um túnel, né, com a construção de um túnel de acesso, né, ao cofre daquele banco, e a incidência da qualificadora ali é um furto de escalada, tá? Então, o que é escalada? É o meio anormal de acesso ao bem. No caso da energia, tem como a gente acessar o fio sem ser subindo no poste? Não tem jeito. Então, não é um meio anormal, ou seja, prevalece na jurisprudência que não vai incidir a qualificadora, tá, da escalada, em caso da escalada do poste para acesso, para ligação clandestina ali naquele poste. Bom, então essa questão das qualificadoras, né, tanto do furto mediante fraude quanto da escalada, era isso que eu tinha que trabalhar com vocês. Agora, vamos supor, tá, que nesse caso o furto, tá, eles falaram que não teve como apurar ainda o valor, né, relativo ao prejuízo causado, né, à escola. Mas vamos partir do pressuposto que o valor foi pequeno, tá? Bom, o que a gente tem em relação, quais institutos vão permear aí a questão do valor no furto, tá? O furto de pequeno valor, tá? Que é previsto lá no código. Então, em caso de pequeno valor da coisa subtraída, se o agente for primário, o juiz poderá reduzir a pena, né, de 1 a 2/3, ou aplicar somente a multa. E o que é esse pequeno valor para a jurisprudência? Até um salário mínimo, tá? Se o valor for irrisório, tá? Qual que é a baliza, tá, geral aí em relação aos valores nos tribunais superiores? É até 10% do salário mínimo. Seria um furto, né, de coisa insignificante. Tá, mas aí eu te pergunto, pode incidir o instituto, né, no princípio da insignificância, pode afastar a tipicidade em caso de lesão ao patrimônio público? Tá? Nesse caso, a energia subtraída foi de uma escola municipal. Tá? Então, o que prevalece? Que em caso de lesão ao patrimônio público, não poderá ser afastada a tipicidade pela aplicação do princípio da insignificância.
pois não é ínfima, né, a ofensividade da conduta do agente, tá? Bom, em relação aos aspectos penais, o que eu tinha para trabalhar com os senhores era isso, e aí fica contigo, Gabriel, a parte dos aspectos processuais. Pois bem, então iniciando, a gente tem muito bem definido, né, que nós temos um crime de furto lá do artigo 155 do nosso Código Penal. Portanto, não trabalhamos com o artigo 171. Sendo assim, nós analisamos a ação penal atinente ao crime de furto e temos como regra geral, para esse tipo de delito, a ação penal pública incondicionada. É importante que seja feita a diferenciação no caso concreto entre furto e o estelionato, porque o estelionato sofreu uma recente alteração em relação à sua ação penal, que era por regra pública incondicionada e hoje é por regra pública condicionada à representação, sendo incondicionada em alguns casos específicos, como, por exemplo, a lesão contra o patrimônio público. Mas estamos, então, com o crime de furto. A regra é essa, ação penal pública incondicionada, mas é preciso ressaltar para vocês que o título 2 do nosso Código Penal, que fala dos crimes patrimoniais, lá no final dele, no artigo 181 e 182, traz os institutos das escusas absolutórias, que prevalece na doutrina, em que pese algum tipo de divergência, que incidem na punibilidade do agente, ou seja, não no crime. O crime continua existente, sendo um fato típico, ilícito e culpável, mas não vai ser punível. O que são essas escusas, então? Em algumas situações, o legislador entende que o Estado não tem que fazer intervenção. Então, em alguns crimes patrimoniais, o Estado não tem que ir lá e intervir naquela questão que pode ser familiar, por exemplo. Então, essas escusas elas podem ser absolutas ou relativas. Significa que, em alguns casos, o Estado não vai interferir de forma alguma e, em algumas outras situações, a ação penal ela vai passar a ser condicionada à representação. Então, por exemplo, crime de furto praticado entre cônjuges na constância da sociedade conjugal não vai incidir o direito penal. Embora a gente tenha um crime com fato típico, ilícito e culpável, o Estado não vai ir lá e efetivamente fazer intervenção, né? Vai prevalecer aqui o âmbito do direito familiar. Em algumas situações, a ação penal vai passar a ser condicionada, ou seja, por exemplo, o crime de furto praticado de irmão contra irmão. Nesse caso, o Estado até tem interesse na persecução penal, mas vai necessitar da devida representação por parte do interessado. A partir de que ele represente, nós vamos ter sim a persecução penal, a investigação e posterior processo penal. É preciso ressaltar que as escusas, elas têm aplicabilidade, como eu falei, ora absoluta e ora relativa, mas em algumas circunstâncias elas são afastadas. O legislador entende. Nesse caso aqui prevalece o interesse público, que são a situação de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, portanto, a gente já afasta a questão do roubo. O furto ainda vai prevalecer sob essa primeira circunstância. A segunda possibilidade, então, de não aplicação das escusas, né, tirando a questão do crime com violência ou grave ameaça, é ao estranho que participa do crime. Então pode ser um crime de furto, tranquilamente sem violência ou grave ameaça, mas se eu tiver uma coautoria ou uma participação em que um estranho integrou de alguma forma aquele crime, a ele não vão ser aplicadas as escusas. Não vai ter aqui a questão atinente ao direito de família, aquela pessoa específica. E a última modalidade, possibilidade em que não são aplicadas as escusas, é quando a vítima tem idade igual ou superior a 60 anos, porque conforme lá o nosso Estatuto do Idoso vai ser uma pessoa considerada idosa, o direito penal nesse caso afasta, né, ele tem interesse de que haja a persecução penal. Então, nessas três circunstâncias, mesmo o crime de furto, nós vamos ter a incidência do direito penal. Em relação aos meios probatórios desse tipo penal de furto, né, que, como mencionado pela Ana, às vezes é entendido como qualificado pela fraude, às vezes é capitulado na sua forma simples. Importante a gente mencionar aqui que a prova técnica ela vai ser indispensável, porque nós temos que ter a comprovação, né, e muitas vezes essa comprovação é feita pela própria concessionária, que vai no local, né, e aqui já entra também a importância das diligências em local do crime,
lá em sede de investigação preliminar por parte da autoridade policial e seus agentes, de comparecer e comprovar efetivamente o estado das coisas, né, e, se for o caso, solicitar a perícia criminal. Nesse caso, essa perícia, né, que comprova que havia ali esse deslocamento, essa inversão da coisa, aqui caracterizada pela energia elétrica, é feita, na maioria das vezes, pela própria concessionária, por meio de medidores, por meio de instrumentos que comprovam que ali, então, estava sendo feito o desvio. É esta a materialidade do crime, esta é a inversão da posse. Então, essa propriedade, né, do bem móvel, que era, naquele caso concreto, da escola pública municipal, que passa, em razão da conduta do agente, a ser desviada. Podemos imaginar aqui também em relação aos meios probatórios, prova testemunhal, a prova dos próprios agentes, o depoimento testemunhal dos próprios agentes da concessionária de energia elétrica, o depoimento do próprio envolvido, né, do próprio indiciado, e aqui surge uma questão bem importante. A Ana mencionou, na análise penal, que nós temos uma modalidade de crime eventualmente permanente, ou seja, a consumação ela vai se arrastar no tempo. Significa que aqui, neste caso, nós temos uma exceção da inviolabilidade domiciliar. A gente sabe lá na Constituição Federal que a gente pode entrar no domicílio durante o dia ou a noite, por exemplo, em questão de desastre, para prestar socorro, ou também quando ali está sendo praticado um crime. Neste caso, dispensa prévia ordem judicial, dispensa o mandado de busca e apreensão domiciliar. Por quê? Porque eu tenho uma situação de flagrante delito, de um crime permanente em que a consumação se arrasta. Neste caso do furto, pode ser um pouco difícil de visualizar essa questão da permanência, mas ela vai ter equivalência, por exemplo, ao crime de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito. Enquanto o indivíduo tem droga em depósito, aquele crime está se arrastando e eventuais agentes policiais podem ingressar naquele domicílio a qualquer momento do dia e da noite. No caso do furto é a mesma coisa. Enquanto a energia está sendo transferida, enquanto essa posse ou propriedade deste bem móvel por equiparação está sendo transferido, nós temos a consumação do crime, portanto autoriza o ingresso domiciliar. E neste caso específico, eu quero ressaltar um princípio que vem sendo cobrado seguidamente em concurso público, que é o princípio da serendipidade, ou também é caracterizado, denominado por parte da doutrina como crime achado. Este princípio diz que uma prova que for encontrada eventualmente, se não houver desvio de finalidade na sua busca, ela é plenamente válida. Então imaginem, eu ingressei no domicílio para averiguar a situação de furto de energia elétrica, porque tinha uma situação de flagrante delito, e lá naquele domicílio eu encontro, na verdade, 100 quilos de drogas, ou seja, tráfico de entorpecentes. Surge o questionamento. Vai ser válido eventual prisão em flagrante por tráfico de drogas e o processo posterior por tráfico de drogas? Depende da busca da finalidade daquele ato. Se não houver desvio de finalidade, ou seja, o indivíduo foi realmente, os agentes policiais foram lá, em razão da motivação que era o encontro de furto de energia elétrica. E, por acaso, encontraram aquela situação de flagrante que estava ocorrendo. Essa prova vai ser válida, vai poder ter prisão em flagrante, vai poder ter processo penal tranquilamente. É isso que pressupõe os tribunais superiores e, ressalto, é algo que vem caindo de forma recorrente em concurso público. Então, já indo para a parte final, né, em relação à possibilidade de prisão, a gente verificou, como a Ana falou, muito provável a autuação foi por furto simples, com pena de 1 a 4 anos, que não é infração de menor potencial ofensivo, não é com pena igual ou inferior a 2 anos, portanto não cabe termo circunstanciado de ocorrência. Tem que ser lavrado o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso a gente tem a peculiaridade de a autoridade policial poder conferir a fiança, né, dentro dos limites trazidos lá pelo artigo 322 e seguintes do nosso Código de Processo Penal. É o que foi, que a gente visualizou na nossa notícia, que foi conferida uma fiança que, inclusive, ela não foi paga por parte do sujeito ativo. E ele foi recolhido. Isso não significa que ele vai ficar preso durante todo o processo penal. Esse auto de prisão em flagrante ele vai ser remetido em até 24 horas à autoridade judiciária, que vai verificar, no caso concreto, a necessidade ou não dele permanecer
preso durante a persecução penal. Ressalto aqui, a gente estava diante de um flagrante próprio, ou seja, o crime estava acontecendo no momento da fiscalização e surge o questionamento. Se a autoridade judiciária vai verificar a necessidade ou não dele permanecer preso, quer dizer que cabe então a prisão preventiva para crime de furto, mesmo sendo um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa? Sim, muito embora não seja um crime cometido com violência ou grave ameaça, cabe a prisão preventiva. A gente analisando lá o nosso artigo 313 do Código de Processo Penal, que tem as modalidades de prisão preventiva, as hipóteses, o inciso 1º, ele fala que o crime tem que ser punido com pena superior a 4 anos. Não é o caso. A gente tem o crime de furto com pena simples, de pena de 1 a 4 anos, portanto não é superior. Mas analisando o inciso 2º, ele não se preocupa com o patamar de apenamento. Na verdade, a preocupação é que seja reincidente em crime doloso. Como a gente tem aqui o crime de furto praticado na forma dolosa, o que eu preciso verificar é se o indivíduo vai ou não ser reincidente. Portanto, se for uma pessoa reincidente em crimes dolosos e houver algum preenchimento de outras modalidades, outros pressupostos da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública, é um indivíduo que vem tendo muita reincidência criminal, ou garantia da aplicação da lei penal, ele está ameaçando fugir, abandonar o país e não vai ser possível aplicar a lei penal a ele se ele for condenado, por exemplo. Nessas modalidades, ainda que seja furto e ainda que seja sem violência, se ele for reincidente, vai sim ser possível a prisão preventiva neste caso. Tá, Gabriel, mas o que é a pessoa ser reincidente? Basta que ela tenha boletim de ocorrência no seu nome? Como é que é? Excelente pergunta, Ana. A reincidência, de acordo com a doutrina, ela pode ser classificada como reincidência real ou reincidência ficta. Uma mera ocorrência ou um antecedente extremamente antigo contra aquela pessoa não configura reincidência criminal. Para a reincidência, o que a gente precisa é de uma sentença condenatória transitada em julgada contra aquela pessoa. Então ela foi condenada e não cabe mais recurso. A partir daí nós podemos pensar em reincidência. Então nós temos esse marco dessa sentença e nós temos um período depurador de 5 anos. Durante esse transcurso, se a pessoa vier a cometer um novo crime, ele vai ser considerado reincidente. A reincidência real vai ser a pessoa que cumpriu a pena por aquele crime anterior e após esses 5 anos do término do cumprimento da pena vem a cometer novo crime. E a reincidência ficta é a pessoa que ainda não cumpriu a pena, mas foi condenada. Então ela foi condenada, ainda não começou a cumprir pena, mas comete um novo crime durante aquele transcurso, daquele período depurador dos 5 anos da condenação. Qualquer uma delas, tanto a real quanto a ficta, é apta a ensejar a reincidência criminal. Então, não é um mero registro de ocorrência que vai trazer a questão de reincidência criminal. Isso é importante. Então, não é qualquer boletim de ocorrência registrado no nome da pessoa que vai autorizar, por exemplo, o inciso 2º lá do artigo 313 para fins de prisão preventiva. Acredito que é isso, então, em relação aos aspectos processuais penais deste caso. Lembrando, os nossos alunos do QB recebem este material em PDF, justamente para ter aquele reforço no estudo. Bom, espero que a gente tenha contribuído para o estudo dos senhores e ficamos por aqui e até a próxima. Um grande abraço e bons estudos.